Oi, se você curte RPG de mesa e uma boa história de terror, você não pode perder esse vídeo. Nele, eu vou continuar mostrando o cenário de Trevas RPG, um cenário de terror gótico mesclado a misticismo. Então, fica aí, depois da vinheta, a gente volta. Seja bem-vinda ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho, professora, nerd e narradora de RPG de mesa. E aqui neste quadro nós vamos falar a respeito de um dos maiores cenários de RPG brasileiro, o cenário Trevas RPG, criado por Marcelo Deodébio e editado no Brasil pela editora Daimon. Se você curte histórias de terror, você não pode deixar de ambientar suas campanhas de RPG de mesa em Trevas RPG. Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e não sabe do que é que eu estou falando, RPG de mesa é um jogo de interpretação de personagem, onde um grupo de amigos se reúne para contar uma história. Se você quer saber mais a respeito do que é o RPG e de como utilizá-lo para o seu lazer, eu vou deixar no final desse vídeo um link para a minha playlist de sistemas de RPG. Você não pode deixar de dar uma olhadinha lá e conferir quão legal pode ser uma boa aventura de RPG. Mas, se você já é narrador ou jogador de RPG e está interessado na proposta que eu estou lhe fazendo, vamos comigo que a gente vai continuar desvendando o cenário de Trevas RPG. No nosso último vídeo, nós começamos a falar a respeito do cenário de Trevas. Eu comecei a explicar a respeito da chegada do Demiurgo e dos outros deuses de Paradísia para o plano do Éden para o plano de Paradísia, e de como eles influenciaram a existência do nosso planeta, a Terra, que fica no plano de Satânia, logo abaixo de Paradísia e acima de Arcano. O que? Você não viu o último vídeo? Corre que lá atrás, lá no final aqui, eu deixo o link, vai lá, dá uma olhadinha na parte 1, tá certo? Para que você possa pegar essa história desde o começo, para que você possa ver o que aconteceu quando Demiurgo criou a Cidade de Prata, como Lúcifer e os seus anjos criaram a primeira sociedade secreta, como aconteceu a primeira rebelião e como ela foi reprimida. Você também vai conhecer os primeiros deuses gregos a atravessarem Paradísia, né, a fronteira entre o Éden e Paradísia, chegarem lá no Olimpo, vai conferir de perto a briga que houve entre Zeus e o seu pai, Cronos, tá ok? O surgimento de Afrodite. Você também vai ver no outro vídeo o que aconteceu a respeito da criação dos deuses egípcios e a cidade dourada, né? A cidade de Ra, cidade do sol dourada. Então, se você assistiu o último vídeo, embora que agora nós vamos falar a respeito da Metrópolis. Então, enquanto a Cidade de Prata, a Cidade Dourada e o Olympus conviviam de certa forma pacificamente, a barreira entre o Éden e Paradísia continuava enfraquecendo. Isso significa que esses deuses que nós vimos anteriormente não foram os únicos que conseguiram atravessar entre os dois planos. Outros deuses que chegaram aqui foram Bel-Meridá, o deus da luz, e Leviatã, o deus baleia, deus demônio baleia da escuridão. Eles já tinham uma rincha antiga. Lá no Éden, eles já eram inimigos ancestrais. E a luta entre eles se acirrou de tal forma que Bel-Meridá precisou banir Leviatã do plano de Éden, arrastando ele consigo para a Paradísia, há uns 10 mil anos antes de Cristo nascer. Quando eles chegaram no plano de Paradísia, foi como a entrada deles em Paradísia foi como o brilho de 100 estrelas, um choque assim muito grande de realidade. E no confronto entre eles, apesar de Leviatã ser considerado um dos deuses demônios mais poderosos que já existiram, ele foi derrotado por Bel-Meridá e ao cair, né, sobre o céu de Paradísia, ele causou um cataclisma de proporções gigantescas. Esse cataclisma ele produziu um imenso buraco, né, que ficou conhecido como
o fosso. Diz que era tão profundo que ninguém conseguia ver o fundo, né? E Leviatã caiu, né, nesse fosso, nesse imenso buraco, e dizem que do buraco subiram 7 elevado a 7.000 criaturas, né? Que eles chamaram de Kefis. Os Kefis, eles eram caricatura, né, da beleza dos anjos de Paradiso. Eles eram anjinhos obesos, deformados, com as asas rasgadas, os olhos opacos, né, os ossos à mostra. Não sei como eles conseguiam serem obesos e ao mesmo tempo terem os ossos à mostras, né, mas é o que diziam, né. E aí eles escalaram as paredes do fosso, eles saíram do ventre do Leviatã e começaram a escalar as paredes do fosso, né? E ao chegarem no topo do fosso, eles construíram uma imensa cidade que ficou conhecida como Metrópolis, também conhecida como Necrópolis ou como Lanka, a cidade dos mortos. E aí os Kefis, eles tinham assim uma alquimia mística muito poderosa, né? Que eles herdaram, né? Por terem sido feitos de partes dos corpos do Leviatã, né? Eles herdaram aquele poder místico do deus da escuridão e eles tinham uma alquimia negra muito poderosa, né? Então eles criaram inúmeras criaturas disformes, monstruosas e aprisionaram essas criaturas em mausoléus, né? Em prédios, zigurates, estruturas que compunham, né, a metrópolis. E a cidade, ela circundava todo o fosso, parte delas, inclusive, era construída dentro do próprio fosso, e toda em metal negro, né, um metal negro, disforme, distorcido, que se erguia, né, como se fosse uma metrópole humana, e ela era conhecida como cidade necrópole exatamente porque diziam que debaixo dessas catacumbas, dessas construções, existiam deuses mortos, né? Seres tão poderosos que poderiam ser considerados a divindades, né? Que tinham sido criadas pelo poder dos Kefis. E os Kefis, eles tentaram fazer diplomacia, né, com os seus vizinhos da cidade de Prata, de Ra, né, mas só que eles não foram muito bem vistos pelos outros seres, os anjos, principalmente, não gostaram daquela caricatura horrenda deles próprios, né, aqueles irmãos meio disformes, meio monstruosos. Então eles começaram mesmo a tecer a sua própria existência sozinho. Eles influenciaram várias mitologias, como, por exemplo, as mitologias da Mesopotâmia e a mitologia indiana, né? Então, nessas áreas do planeta, Leviatã e Belmeridá passaram a se tornarem bem conhecidos, assim bem como a lenda da morte do Leviatã e a existência da metrópolis. Dizem, entretanto, os indianos que a cordilheira a cordilheira do Nepal, né, lá onde fica o Pico Everest, ela esconde uma passagem para a metrópolis, né, que se você conseguir escalar, né, a cordilheira lá, você acabaria encontrando uma passagem para o reino dos deuses mortos, né, para o reino dos mortos, para Lanka. Inclusive, dizem que é por isso que a cordilheira é tão fria, né, porque vem emanações do poder dos Kefes passando para o plano da Terra. Inclusive, se você fosse um habitante de Paradísia e você fosse visitar a metrópole, seria assim uma experiência bem traumatizante. Você teria que passar vários e vários dias andando por um deserto de gelo, e aí de longe você avistaria imensas torres de metal negro, e quando você entrasse na cidade, você perceberia que o clima frio de fora, ele iria ficando mais ameno, iria aquecendo, até a medida que você se aproximasse mais e mais
do fosso, né? Então, até hoje a metrópole é uma das regiões da paradise mais obscura, assim, e mais temida por todos aqueles que habitam esse plano. Agora vamos falar a respeito da Cabala, a árvore da vida. Bom, pessoal, a Cabala ela foi descoberta por um outro grupo de deuses que também chegou ao Paradise através da passagem com o Éden. Eram os chamados deuses nórdicos. Eles viviam ao norte da Paradise, numa região que eles chamavam de Asgard. E quando eles encontraram com essa misteriosa árvore da vida, que eles chamaram de Yggdrasil, eles acharam que seria melhor deixar, né, o abacaxi para ser descascado pelos anjos da Cidade de Prata. Eles ficaram meio assustados, pediram ajuda, né, aos anjos da Cidade de Prata, para que ajudassem eles, porque eles tinham descoberto um mecanismo estranho, né, uma árvore que se engendrava por toda a roda dos mundos, né, há uma grande, não se sabe até hoje, né, qual é realmente a função da árvore da vida, mas sabe-se que ela tem assim uma grande ligação com a roda dos mundos, né? Ela acaba se envolvendo em cada uma das órbitas da roda do mundo, em todos os cantos da roda do mundo, há a presença dessa estranha estrutura que é conhecida como Yggdrasil, ou árvore da vida, ou Cabala, né? E a Cidade de Prata, ela enviou ela enviou o anjo Hermes, né? E juntamente com ele mais 11 anjos para poder estudar essa misteriosa descoberta lá, que era a árvore da vida. Chegando lá, né? Eles descobriram que essa árvore ela transmitia poderes, conhecimentos, né, dentro da roda dos mundos. E cada um dos anjos ele ficou responsável por estudar uma dos ramos da árvore, né? Como eram muitos anjos, gente, para me lembrar fica difícil, eu vou pegar aqui uma pesquinha. Então, os anjos que estavam lá junto com Hermes, né, eram Keter, a coroa, Roshman, a sabedoria, Binah, a compreensão, Resed, a misericórdia, Giburá, a força, Tiferet, a beleza, Netzach, a vitória, Hod, o esplendor, Isod, a fundação, Makut, o reino. Tá? Então, cada um deles ficou responsável por estudar profundamente um dos ramos da árvore da vida. Mas havia um outro, né? Se você prestar atenção em quantos eu disse, havia um outro anjo, tá certo? O 12º anjo, que se chamava Choroson, que ele acabou acidentalmente topando com um ramo proibido da árvore da vida, né? O Daf. E esse ramo, ele ensinava conhecimentos assim um tanto quanto perigosos, né? Os anjos que acompanhavam Hermes, eles se auto-intitularam Sephirotes e perseguiram Choronzo, né? Para que ele não divulgasse os conhecimentos que eles tinham descoberto com o ramo proibido da Cabala. Então, para poder fugir dos anjos que antigamente eram seus aliados, Choronzo não teve outra alternativa a não ser fugir para o inferno, lá onde Lúcifer e Satã já se encontravam, né, de certa forma, digamos assim, habitando. E ao chegar lá, ele selecionou, né, entre os anjos lá que serviam a Lúcifer, ele selecionou também 11 aprendizes para quem ele ensinou a magia que ele havia descoberto com a árvore da vida. Ele ensinou para cada um deles a mesma magia que Hermes e os seus Sephirotes estavam aprendendo, estudando a árvore da vida. Essas criaturas criadas por Chorozon, que manipulavam também a árvore da vida, mas que no caso utilizavam o poder da árvore da vida para o mal, eles ficaram conhecidos como Qliphoth. Então, os Qliphoth, eles estudavam a árvore da vida e se opunham, né, aos Sephirotes, tá ok? Então, Hermes e os seus anjos, né, eles retornaram para a cidade de Prata e eles criaram lá uma sociedade secreta, né, que ficou conhecida como Cabala. E essa sociedade secreta, ela estudava exatamente os poderes da árvore da vida. Um dos
Recíperes e Nimbus, que patrocinavam, né, o estudo da árvore da vida, era Samayasa, que foi também quem levou esse conhecimento até os humanos, tá ok? Mas isso é um pouquinho de história mais lá na frente. Agora vamos falar a respeito de Atlântida. A primeira pessoa a falar a respeito dessa cidade foi Platão. Acredita-se que ela existiu há 10.000 anos antes de Cristo e que ela foi criada pelo deus dos mares, Poseidon, para ser dada de presente à sua esposa Cleto, que alguns dizem que era uma humana, mas na verdade ela era filha dos deuses gregos, de um deus grego com os humanos, né? E Poseidon estava tão apaixonado que ele resolveu, o que eu posso dar de presente para essa mulher? Então ele criou uma ilha. Dizem que a localização dessa ilha foi onde hoje fica o Triângulo das Bermudas, né? Então ele construiu uma ilha e a ilha era tão grande, tão imensa, que deu para ser dividida para os seus 10 filhos que ele teve com a Cleto. E aí cada um, né, ficou com uma parte da ilha, mas a cidade principal, a cidade que organizava toda a ilha, que era responsável, né, pelo local, era a cidade de Atlântida, que recebeu esse nome em homenagem ao filho mais velho de Poseidon e Cleto, o Atlas, e que não era, viu gente, vou logo avisar, não era aquele gigante que carrega a terra nas costas daquela outra mitologia, esse Atlas era outro, tinha nada a ver. Então, o que aconteceu é que em Atlântida, né, houve uma grande miscigenação entre humanos humanos e deuses, tá? Então a grande maioria dos seres que habitavam Atlântida, eles eram semideuses, né, com poderes místicos e tudo. Então o povo que evoluiu muito, eles tinham uma cultura e uma tecnologia muito avançada e começaram assim a chamar a atenção dos deuses. Lá mais na frente, né, acontece a destruição de Atlântida através, né, da união, conjunção de vários deuses e seres num fenômeno que ficou conhecido como o dilúvio, mas isso a gente vai falar sobre o dilúvio mais lá na frente. Mas o fato é que quando Atlântida foi destruída pelo dilúvio, esses seres, né, poderosos, alguns filhos do próprio Poseidon, com humanos ou até de outros deuses, né, lá, esses semideuses, eles não tinham como partir, porque eles eram imortais, então eles ficaram presos ao plano da Terra, né, e eles eram aprisionados em cristais ou convocados, aprisionados através de magia, pelos estudiosos da magia, pelos magos, né, e ficaram servindo como fonte de energia mística, né, para esses seres que estudavam, né, os segredos da magia, da árvore da vida e da roda dos mundos. Então, depois de todo aquele estudo que estava sendo realizado por Hermes e os seus Sefirotes e pela sociedade secreta conhecida como Cabala a respeito dos poderes concedidos pela árvore da vida, Hermes e o próprio Samayasa, né, eles acabaram criando os caminhos e as formas que seriam utilizadas para todo o desenvolvimento da magia, como é conhecida no mundo de trevas. E eles fizeram isso usando a disposição da árvore, né, do desenho da árvore da vida, atravessando a roda dos mundos. Enquanto isso, é claro, né, lá em Atlântida, os deuses se divertiam copulando com as humanas, mas, assim, né, as mulheres, as humanas, elas eram tão belas que elas acabaram chamando a atenção até mesmo dos anjos da Cidade de Prata, que eram tanto quanto frios, né, e assim, indiferentes ao amor carnal, acabaram também sentindo atração pelas filhas dos homens, né? Acontece que enquanto Zeus, os deuses egípcios e as outras divindades que habitavam o paraíso não estavam nem aí se os seus filhos queriam descer na terra para fazer nesco com as humanas, o demiurgo
era totalmente contra esse tipo de comportamento. Ele não gostava dessa leviandade, desse carnaval. Ele queria que seus anjos fossem puros, que continuassem tudo lá guerreando e adorando, e nada de descer para a terra para ir se misturar com as humanas, de forma nenhuma. Acontece que Samayasa e alguns outros anjinhos lá não gostaram muito de serem freados nos seus instintos básicos, não. Eles queriam descer, queriam ver como eram as mulheres, né? Se divertir lá à vontade. Então, escondido, sem autorização do demiurgo, eles se bandearam para a terra, né? Então, eu tenho aqui também o nome dos líderes que acompanharam o Samayasa, né, nesse levante, que ficou conhecido como a Segunda Rebelião. Eram eles Uracabaramiel, Aquibiel, Tamiel, Ramuel, Danel, Aziquel, Saraquimial, Azael, Armes, Baatral, Ananes, Zaveb, Sansaviel, Ertael, Turel, Yomiael, Azazel e cansei. Então, esses eram os mais poderosos que acompanharam Samayasa à terra. Eles desceram escondidos para poder se divertir com as filhas dos homens. E dessa interação, dessa diversão, acabaram surgindo os híbridos. Os híbridos, né, eles tinham muita semelhança com os feiticeiros lá da Atlântida. Os feiticeiros da Atlântida, eles eram meio humano, meio divino, né, filho dos deuses gregos, né, com os humanos. Já os híbridos, eles eram filhos de humano com anjos da Cidade de Prata, mais precisamente, né, entre os 200 anjos que haviam descido à Terra com Samayasa. E eles nasceram em dois estilos de categoria, né? Havia dois estilos. Havia os gigantes, que eram extremamente altos, né? Diz que alguns chegavam até, inclusive, a 10 metros de altura, né? E havia os Néfilins. Os Néfilins não tinham nada de diferença com os humanos normais, a não ser pelo fato de que quando eles morriam, eles não podiam ir para nenhum outro plano, afinal de contas, eles eram imortais, e eles ficavam reencarnando na roda dos mundos, presos à roda dos mundos, e cada vez que eles renasciam, eles voltavam com se não toda a memória das vidas passadas que eles tinham. Bem parecido com a maldição que acontecia lá com o pessoal de Atlântida. Então, eu não vejo que esse negócio de acasalamento de, né, deuses, anjo com humano, não é uma coisa muito boa. Não sai lá muita coisa que preste. Mas se você acha que o demiurgo ia deixar esse desaforo do Samayasa e dos seus anjinhos impune, é porque você não assistiu o meu episódio anterior e não viu o que aconteceu com Lúcifer e os seus amiguinhos dele quando tentaram desafiar o papai. Então, o demiurgo, junto com vários outros deuses, ele vai orquestrar um dos maiores acontecimentos da história, que um cataclisma de proporções mundiais, que ficou mundiais não, universais, né? Que ficou conhecido como o dilúvio. Mas isso vai ficar para o nosso próximo vídeo, porque senão isso aqui vai ficar muito extenso. No nosso próximo vídeo, vamos falar como as águas do dilúvio varreram a Terra, limpando o nosso planeta desses seres híbridos, abomináveis, acasalamento de deuses e anjos com humanos. Então, se você quer ver, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para você receber o próximo vídeo. E se você já é inscrito, curte e compartilha para que várias outras pessoas tenham acesso a esse cenário intrigante, extremamente interessante, que é o cenário de Trevas RPG. No mais, obrigada pela atenção e fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau.